Poquezinhas, poquezeiras, poquezudas, Pocverso. Mais uma semana aqui no POC de Cultura. Vocês estão aí, nós estamos aqui, nós estamos ligadinhos, juntinhos com vocês. Juntinhos, mas distantes. Eu me senti na Nativa FM agora. Ah, eu amo, eu tô muito fazendo vozinha, gente, ultimamente. Já tem a versão do POC, Tem né? que ter POC. Uau! Bom, é isso, gente. Então vamos nos apresentar. Eu sou o Hilário. Ah, Gente, pera. Era Tem o, ordem? era o Caco. Caco José. Fiquei Felipe, esperando. ó. Morta. Eu A sou o gente tem Caco, gente. anotado. Eu sou o José. E eu sou o Felipe. E esse E é esse é o POC. POC POC de de Cultura. Cultura. Hoje ficou uma Olá, merda. novos ouvintes. Tá uma merda. Hoje foi mas horrível, essa- gente. Desculpa. É. Estamos aqui, dia 2600 de isolamento social. Ai, gente. Ninguém aguenta mais. O mundo Choros. tá se acabando. É isso. Estamos aqui no POC de Cultura. Vamos lá para os nossos recadinhos da semana. Recadinho 1. Catarse. Catarse tá firme e forte. Pelo amor de Deus. Se você tem um real sobrando, vai lá no catarse.me/POC de Cultura. E ajuda as gays aqui, gente, a manter esse podcast. Eu fiz até uma thread essa semana passada no Twitter falando quão é caro manter um podcast no ar. E são alguns milhares de reais por ano, tá? Se ainda mais um podcast como esse aqui. Então, se você gosta da gente... E fica mais caro cada vez mais, né? Porque as plataformas Exatamente. só aumentam os valores. É tudo em dólar. E os criadores de Isso. conteúdo ganham cada vez menos. O de cima cada vez Aliás, fica mais... os criadores de conteúdo É que o independentes, de cima né? sobe e o de baixo O de desce. baixo né, desce. gente? Sempre. Já isso diriam aí. as meninas. É isso, É. gente. É menos de um cafezinho por dia. Aqueles. É bem mamilos aqui. Então, você Isso vai aqui é só pra ajuda a gente cada um comer uma coxinha, assim. É só um agrado. É Poxa. isso aí. Então vocês vão lá no catarse.me/POC de Cultura, faz sua doação. Temos o nosso grupo no Facebook, o Pocverso, que já tá chegando em quase 400 pessoas. Olha, tá crescendo aí. Tá chegando em Bombando. 400 pessoas de poquezinhas, poquezeiras, poquezuras lá no Pocverso. Então você Eu entra sei aí que na você, nossa... provavelmente, que tá escutando, quase não usa o Facebook mais. Quem usa o Facebook? Porque muita gente tá abandonando o Facebook, né? Não, assim, eu sei que é uma bolha aí pensar isso. Muita gente usa o Facebook ainda. A gente vive numa bolha, né, e tal. Mas a gente sabe que a maioria dos nossos ouvintes vive na mesma bolha que a gente, né? Então, mas assim... Vai lá, usa o Facebook pra dar esse biscoito pro POC de Cultura, pra conviver com a gente, pra participar da nossa rede de amigos. Isso, vai lá no grupo, o grupo tá movimentadíssimo esses dias, tá mesmo, tá? Não é história não, tá super movimentado, altas discussões. Então vai lá, tá ali na Inclusive nossa tem bio gente aqui entrando nos sem perfis. botar a senha. Não pode. Exatamente, não pode ter que responder, viu? Pelo Como amor que de faz Deus. pra entrar sem colocar senha? Eu coloquei que é não sei. obrigatório responder. Eu vi lá uma POC que tava lá, tipo, ela não respondeu qual era o nome do... Porque tem gente que responde errado, né? Que eu amo. Mas ela não tinha respondido nenhum nome, assim, tava vazio. Aí eu fiquei tipo, oxe, como é que conseguiu? Mas Gente, enfim, hackeou não o pode grupo. deixar sem responder. Gente, we live in a society, ela hackeia o hacker. grupo dela. Então, bom, aí o grupo tá nas bio aí do nosso perfil. Gente, olha, no Instagram tem um negócio assim, ler mais, lá na bio. Você lê a bio inteira, aí tem um negócio ler mais, clica, você vai ver um monte de outras informações embaixo, juro, não vai doer a sua vista. Aí você entra. Se não, você entra no navegador e digita bit.ly/POCverso. É igual o metaverso lá do Homem-Aranha. E você vai entrar no nosso grupo também, tá? A gente também vai ter... Vem aí o nosso spin-off. Ninguém aguenta mais dizendo que vem aí o spin-off. Nossa. Gente, o plano era o seguinte, Ai, eu vou um dia. explicar o plano pra vocês. Era assim, a gente
quando a gente fez a mudança de formato nos programas, a gente falou, ó, a gente vai falar Vem Aí, e já no próximo episódio já... Era pra gente estar no episódio 10 do spin-off. E aí, não, vamos lançar semana que vem. Só que aí, ao mesmo tempo, novidades surgiram. E aí, queridos, estamos no processo de evolução dessas novidades. Então, a gente não pode lançar esse spin-off ainda por causa dessa novidade, entendeu? Então, assim... Porque vem aí horrores. Vem aí horrores. Mas tá vindo aí. Agora, concretizado, já está. Só precisamos... Avisar pra né? vocês. Anunciar. Exato. É isso. Mas aí vem aí o spin-off. O nosso time de advogados já está entrando com... eu sempre quis falar isso. Apesar de não ser verdade. E bom, né? A gente não aguenta mais, mas vem aí essa novidade do spin-off e vem aí uma outra super novidade do POC de Cultura. Então vocês fiquem ligadinhos, que a gente tá aí, tá? Estamos muito aí, vai rolar, tá? Mas agora nós vamos para seu momento POC, que dessa vez, ao invés de um e-mail, que a gente tem uma fila de e-mail para ler, na verdade, mas a gente resolveu valorizar um post de um dos ouvintes que tá lá no POCverso. Lê aí, José, esse post. Vamos lá, é o post do Kaique Souza lá no nosso POCverso, incrível, que ele diz o seguinte: esses dias eu falei pra um cara pra ver qual seria a reação. Meu pau é pequeno. Nunca mais tive um oi. Essas questões de sexualidade no mundo gay me irritam demais. É tanto falocentrismo em cima de um pau, é igual aquela merda que o Twitter deixa existir, Pinto Awards. O fundo do poço, negos, kkkk. Então, eu acho que eu e o Caco a gente respondeu esse post lá, né, do Kaique no grupo, polêmico. Eu concordo com ele, assim, nessa questão do falocentrismo, do pau pequeno, que as pessoas realmente somem. É igual quando você tá lá no Tinder, e aí as pessoas dizem, o que é que você tá afim? Aí eu sempre fico, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui neste aplicativo? Sei lá, a pessoa acha que eu tô aqui querendo o quê? Sei lá, jogar baralho? Não sei, né? Aí eu coloco. Aí, na falta de uma resposta melhor, eu coloco o que rolar. Aí a pessoa já some, entendeu? Assim, já some, né? Porque não é nem um quero fuder, mas também não é um quero namorar, né? Assim, então, tipo, né? Podia deixar um será que vem aí? Né? Bota o GIF, né? Sim. Quero fuder. É a Betânia. Quero fuder. Parece um MPB, assim, um Caetano. Mas eu também concordo com o que o Kaique falou. Eu acho que é bizarro, principalmente sendo um homem preto em sociedade, uma das coisas que mais acontece é a caracterização pelo tamanho de pau e tudo mais. Então, assim, a gente sabe o quanto isso é uma bosta. Pra quem não ouviu o episódio de falocentrismo, tá pegando o POC de Cultura de agora, volta lá e ouve o episódio que a gente falou de falocentrismo. Foi o episódio, acho que 90, não foi? Tô perdida, mas volta lá e ouve pra saber um pouco mais do que rolou. E entra no POCverso também pra fazer parte do nosso grupo e comentar lá as tretas, seja polêmico, a gente adora isso. Se tiver nudes, a gente vai banir você, então aproveita lá pra comentar junto Não, com a amiga, gente. não coloca nude não, que o grupo inteiro vai ser... A gente vai se foder, os administradores do grupo, entendeu? Se você colocar nude, você se fode e a gente se fode, bloqueado pelo Facebook. E eu já tô no meu 4º bloco do Facebook, não vai ser legal pra mim, entendeu? Olha aí. A gente ainda vai sair de... Como é que fala? De promíscua. Exatamente. Vou As- falar as assim, bichas olha lá. promíscuas. As gays, tudo promíscua. Só pensa em sexo. Mas se quiser mandar na DM, manda aí. Mas eu queria a opinião de vocês sobre o Pinto Awards. Eu queria saber de vocês o que vocês acham do Pinto Awards. Eu acho que como ele tem categorias, né, de vários tipos... Olha lá, passando pano. Já Não, passou o forma pano! nenhuma. Passou forma o nenhuma. pano! Não, de forma nenhuma. Eu acho que assim, é uma ideia grotesca, né? Porque, tipo, é a mesma coisa que, sei lá, fazer um award de xota ou fazer um award de peitos. Então, assim, é uma coisa grotesca.
né? Eu acho que existe uma necessidade de valorização do homem em relação a isso, que é quase que primitiva e bizarra. Mas eu acho engraçado o fato de ter categorias, porque é meio que do tipo, a gente não tá validando como o melhor necessariamente, né? A gente tá escolhendo uma categoria de pinto pra, tipo, tornar isso jocoso, assim, sabe? Eu acho bizarro, mas eu acho um bizarro engraçado, só que problemático pra caralho, assim. É isso. Eu acho que visto do ponto de vista, de que nunca existiria um Shana Awards por causa do machismo, etc, etc. E como essas mulheres que participassem do Shana Awards seriam vistas, que é muito diferente dos caras que participam do Pinto Awards, que você entra lá no Pinto Awards, só tem assim, cadê o arroba? Lá, lá, lá. Eu tô apaixonado, enfim. A gente sabe que a repercussão feminina não seria a mesma. Mas acho que concordo até em partes isso que o Caco falou, embora ajude naquela velha objetificação, né? Ai, amigas, eu já vi umas rolas tão bonitas nesse Pinto Awards, mas enfim, né? Concordo com Mas, vocês aí. mas aí eu volto, Hilário, com uma coisa que o senhor falou no episódio O de que é uma rola falocentrismo. bonita, né? O que é uma rola bonita, Hilário? Uma Exato. rola bonita pra mim é uma rola, sei lá, bonita. É subjetivo isso, né? É o que te atrai, né? A É uma rola que te subjetividade atrai, da né? rola. É uma rola que atrai, que me atrai. Uma rola bem cuidada, uma rola É uma rola que é bem criada. bem criada. Bem criada. Uma rola de pedigree. É. É uma rola estudada, uma rola que fez intercâmbio, que bem criada. Como é uma rola bem criada? Gente, terminamos os comentários, é isso? Sim, também. Sim. É bom, né? Acho que sim. E aí, então, antes da gente entrar na curiosidade da semana, temos um disclaimer pra fazer, né, Caquito? Sim. Gente, eu, de forma muito, muito, muito vaga, eu acabei me comunicando no episódio ao falar do Getúlio Abelha. Porque eu não queria cometer o erro de não lembrar exatamente de onde ele era. Me ocorreu, né, na forma mais coloquial do falar, referir a Nordeste como, né, a entidade especificando o espaço, e foi uma coisa extremamente desagradável, eu sei. Na hora não passou pela cabeça, porque, gente, né, mil coisas, mas foi muito bem pontuado por uma poquezinha nossa, maravilhosa. Eu não me recordo o nome dela, mas ela mandou mensagem pra gente, quem respondeu inicialmente foi o Hilário, que trouxe essa questão até mim, e óbvio, eu falei óbvio, né, que faria questão de falar sobre isso, e ele até pontuou. Vou até depois dar uma olhada no nome dela pra me prontificar a responder pessoalmente. Mas óbvio, né, a gente não pode generalizar uma região, porque isso é considerado errado, né, por mil razões. E eu gostaria de me retificar em relação a isso, obviamente, que ao enaltecer, eu enalteci de uma forma que acabei por dar esse deslize aí junto e não foi legal. Então é isso, a retificação está feita. Mas continuem consumindo o trabalho do Getúlio Abelha e pesquisando a respeito dele, porque ele é um cantor incrível e merece todo o stream de vocês. É isso. Ele é do Ceará, tá, gente? E é 100% do nosso desejo também daqui pra frente. Até era um plano nosso de 2020 começar a fazer episódios focados em regiões do país. A gente sabe que existem muita diversidade dentro das diferentes regiões do país. A gente acaba muito focado na região sul e sudeste. Na região sudeste, né? No eixo Rio e São Paulo, principalmente. A gente traz muitos convidados do sudeste, porque a gente é daqui, acaba sendo muito mais fácil trazer a gente daqui. Mas agora que a gente consegue fazer esse formato remoto, nada impede a gente de começar a trazer convidados de outras regiões do país, da gente começar a fazer episódios focados em outras regiões e tal. Então, é um plano do POC de Cultura. Isso já tava sendo conversado desde 2019. Os meninos estão aqui. É um plano que não me deixam mentir. É um plano que a gente tem há muito tempo
E que 2021, se Deus, ou se Cher quiser, vem aí. Vem aí. E essa provocação que a Germana. Foi Falou a igual um publicitário foi agora. a- Essa provocação. Ai, desculpa. Foi a Germana Gomes, é o nome dela. Foi ela que Isso. chamou a nossa atençãozinha lá no Germano, obrigado por isso, Instagram. inclusive. Porque realmente faz sentido, eu nunca tinha pensado a respeito quando nós falamos de artistas aqui do eixo Rio-São Paulo. Nunca a gente fala, um cantor do Sudeste, Exatamente. um cantor do Sul. Do Sul até às vezes fala, né? Mas a Mas é bem a raro. gente tende a especificar cidades aqui do Sudeste e do Centro-Oeste aqui e acaba deixando generalizado quando é Nordeste. Então, Quando é é lá do norte. Nordeste, é lá Quando do é norte, Norte. aham. Então, é muito importante que a gente especifique de onde essas pessoas são, para mostrar que existem muitos lugares e muitas pessoas e muita diversidade também nessas regiões. Não é só aqui no Porque Sudeste. principalmente na região Nordeste, a diferença cultural É gigantesca. é gigantesca, é muito rico, é muito mais rico do que aqui. Aqui é tudo igual em todos os lugares. Aqui no Sudeste é tudo muito igual, não tudo muito igual, porque aqui também tem as diferenças, mas a gente acaba enxergando tudo muito parecido. Mas quando você vai para o Nordeste, a riqueza cultural é muito maior. Então a gente tem que sim enaltecer isso e não colocar tudo dentro do mesmo, né, da mesma caixinha. Foi muito bem pontuado e, como o Caco falou, é um agradecimento de todos nós. Muito obrigado por pontuar isso, miga. É isso. Agora, curiosidade da semana. Cassandra Rios foi uma escritora lésbica nascida em 1932 na cidade de São Paulo. Conhecida pelos militares como a escritora maldita, foi a mulher que mais teve livros censurados pela ditadura e, mesmo assim, em 1970, se tornou a primeira brasileira a vender 1 milhão de exemplares, superando autores como Jorge Amado, Clarice Lispector e Érico Veríssimo. Sob o pseudônimo de Odete Pérez Rios, Cassandra escrevia ficção, mistério e principalmente sobre a homossexualidade feminina e erotismo, sendo a primeira escritora brasileira a tratar sobre o assunto. Agora vamos para o tema da semana, gente. O tema tá aí, vocês já devem ter visto. Lógico, né? Se você clicou nesse episódio e está ouvindo, você tá com a cara no tema. Que é Amiga e Não Sou Eu, é você. Sobre terminar e começar novas amizades. O que é que vocês, minhas POCs, podem falar Olha. sobre isso? Gente. Posso começar? Pode. Eu tô num período, né? Estou passando pelo famoso retorno de Saturno. Então, assim, tá babado. Tem muita coisa acontecendo. Eu tô, assim, virando do avesso e voltando várias vezes. E eu tive num período muito louco da minha vida, que, tipo, várias histórias aconteceram, várias pessoas passaram pela minha vida e tal. E eu tô no momento de meio que recuperar algumas delas e entrar em contato com algumas delas e recuperar a amizade ou entender as coisas que ficaram mal entendidas e de alguma forma reconectar com isso. E tem sido um período assim muito louco de aprendizado, porque, né, por exemplo, o principal caso que tá acontecendo comigo agora foi eu fui apaixonado pelo meu melhor amigo. E a gente se conhece há 27 anos. E dado algum, né, no meio da adolescência ali por volta dos 14, eu me apaixonei por ele, fiquei apaixonado dos 14 aos 21. E toda a nossa amizade foi ressignificada em função disso, tudo que aconteceu foi bem mais delicado depois disso. A gente se desencontrou, mas se encontrou de alguma forma, tal. A gente nunca perdeu contato, mas nunca tinha sido exatamente a mesma coisa. E depois de muito tempo a gente voltou a se encontrar e calhou agora na quarentena, no aniversário dele, da gente fazer uma videochamada e trocar ideia. E assim, a gente trocou ideia sobre a vida toda, né? Sobre tudo que aconteceu durante esse tempo de uma ótica muito mais adulta. E, cara, foi pesado, porque isso passou também por falar sobre, né, o período que eu fui apaixonado por ele. Então, assim, revirou tanta coisa e foi tão forte que, assim, hoje eu entendo que foi importante que essa amizade tivesse tido uma ruptura antes, que a gente tivesse se desencontrado, porque muita coisa precisava surgir a partir disso, sabe? E, de fato, a minha vida cresceu muito depois
eu me afastei dele, porque foi também um período onde eu esqueci ele de alguma forma, né? E tudo o que aconteceu depois me faz hoje encontrar com ele numa posição muito boa, sabe? Muito tranquila de tipo, da hora, sabe? A amizade não morreu. A amizade se ressignificou, sabe? De alguma forma, a gente tem muito esse medo de acabar as coisas, porque a gente acha que a gente tem uma ideia muito bizarra do pra sempre em relação às coisas, e principalmente em relação à amizade, né? De que as coisas vão fluir sempre muito bem, de que a amizade é sempre muito boa e que ela vai durar durante muito tempo, e a gente se apega a isso sem, né, perceber que se trata de duas pessoas. E que as posições vão mudar muitas vezes ao longo do caminho, sabe? Mas que a gente tem que entender justamente isso, que tá tudo bem, essas mudanças, que elas de alguma forma vão, sei lá, fazendo sentido ao longo do todo de maneira diferente, sabe? E hoje eu tô vendo que, assim, dessas amizades que eu tô reconstituindo, cara, que bom que eu tô nessa posição de poder voltar a falar com essas pessoas, que bom que eu tô conseguindo trazer elas de volta pra minha vida, porque, assim, de alguma forma eu tô aprendendo muito sobre mim também, sabe? A amizade, pra mim, ela é muito isso, assim, ela traz muita coisa sobre quem eu sou, ao mesmo tempo que eu também divido o que eu aprendo, né, e contribuo de alguma forma. Então, assim, se de alguma forma essa troca não tá sendo vantajosa, tudo bem que ela pare de existir, sabe? Mas que ela volte a existir de uma outra forma, é, em breve, sabe? E às vezes que ela não volte também, porque o ciclo se rompeu, sabe? Acabou, tá tudo bem. A gente foi feito pra viver em ciclo, sabe? É uma ideia muito, como é que fala? Muito romantizada o fato de que a gente tem que viver as coisas pra sempre, que tudo tem que ser pra sempre, e que a ordem das coisas tem que ser sempre nesse sentido, sabe? Então, pra mim tá sendo um período de redescoberta, assim, sabe? De como trazer isso pra minha vida de uma forma diferente. Até mesmo o lance com vocês, assim, sabe? Eu sou uma pessoa cercada de vários amigos, até demais. E quando vocês vieram pra minha vida, assim, foi um momento onde, tipo, foi tão especial, porque foi uma coisa tão aleatória, que eu falei, caralho, né? Tipo, o que se formou a partir daqui? Então, assim, pra mim é meio isso, assim, eu gosto de como as coisas fluem naturalmente e como isso é respeitado dentro de todos os processos, sabe? Tô- Ai, essa rasgação de seda. Oh. Gente, Eu sou emo, eu não podia deixar. gente, mas eu entendo o que você falou, Caco, mas é muito triste, né? Ver a amizade terminar, eu fico muito chateado, assim. Principalmente aquelas amizades que vão se dissolvendo, sabe, com o tempo. Acho que isso acontece bastante em amizade de escola, né? Que aí a galera, cada um cresce, cada um vai para uma faculdade ou vai para uma cidade. No interior isso é mais comum, né? Cada um se muda para uma cidade para fazer faculdade. E aí, de vez em quando, quando volta para visitar a família, ainda se encontra, mas com o passar do tempo isso vai deixando de existir. Eu lembro de ler um tweet uma vez que eu fiquei tão triste, que era assim: você lembra qual foi a última vez que você saiu para brincar com um grupinho de amigos seu? E aí vocês nunca mais saíram? Tipo, porque isso aconteceu. Um dia foi a última vez que vocês brincaram juntos. Ai. Eu fiquei muito chateado, fiquei muito pensativo, Nossa, assim. credo. Nossa. Que horror! Nossa, sim. É domingo à noite, a gente tá gravando num domingo à noite, pesou o Desculpa, clima desculpa, total, desculpa. cara. Poxa, velho. Mas eu sinto, eu sinto que, num geral, não falando de amizades que terminaram naturalmente, porque isso acontece, né? Mas, num geral, a gente tem muita dificuldade em terminar as coisas, né? Seja em relacionamento amoroso, mas eu acho que principalmente em amizade. Não tem maturidade pra sentar e conversar e falar assim, acho que não dá mais, né, pra gente sair. As pessoas, elas simplesmente param de falar uma com a outra ou começam a ignorar alguém que um dia foi seu amigo ou amiga, Inventam desculpas. ou fica inventando desculpa pra não sair junto, pra não se encontrar. E assim, é ruim, né, pra outra pessoa. É ruim pros dois lados, né? Porque você fica nessa agonia de, eu não quero encontrar essa pessoa, porém ela ainda acha que nós somos amigos. E aí você tá enganando alguém. É como se fosse um relacionamento amoroso, só que sem a parte amorosa, sexual e enfim. Acho que deveria ter um jeito de evoluir essa maturidade pra gente começar
assentar com nossos amigos caso as coisas não estejam dando certo, porque é um relacionamento, Eu né? eu acho que cortar laços, assim, tipo, igual a gente falou sobre no episódio de família, é igual a gente já falou algumas vezes sobre relacionamentos, como você falou, relacionamentos amorosos. É, todo laço ele vem carregado de muita coisa junto que ninguém tá preparado. A gente não é preparado pra aprender a perder as coisas, sabe? A desatar do passado, a seguir em frente. A gente não aprende na escola, a gente não é ensinado pelos nossos pais que as coisas realmente acabam. A gente, sei lá, aprende de uma forma lúdica que a nossa vovó virou estrela quando ela morre, sabe? Tipo Uhum. assim, ninguém prepara a gente pra morte, ninguém prepara a gente que, tipo, o nosso amigo um dia vai embora. Que o nosso amigo um dia a gente vai deixar de falar com um amigo nosso, que um dia a gente vai deixar de falar com alguém, enfim, que um dia as coisas terminam. E aí a gente se frustra toda vez que isso acontece e a gente não tem a mínima ideia de como de como lidar. Tipo, a gente cresce com 15 anos, a gente tem que lidar com essas coisas, e a gente faz assim, o que que eu faço? E aí o que que você faz? Você tem que aprender sozinho. Muitas vezes você acaba tendo atitudes babacas, Uhum. você acaba se magoando e magoando outras pessoas, você acaba tornando, se guardando e deixando a outra pessoa no escuro, sem saber o que fazer, sem saber o que está pensando, e nisso vão se criando momentos traumáticos na sua vida, na vida de outras pessoas. Às vezes esses relacionamentos acabam e você nem sabe por que acabou. Tipo, sei lá, eu tenho amigos de infância, tipo, que eu nem sei por que eu parei de falar com eles. Tipo assim, sabe? Simplesmente eu achei que era uma coisa, provavelmente eles acharam que era outra e a gente só parou. O meu caso é muito diferente, assim, eu acho que de várias pessoas, que eu cresci em várias cidades. Então, eu mudei de escola e mudei de cidade muitas vezes. Como eu já contei aqui, eu já morei em 25 casas. Eu morei em muitas cidades diferentes. Eu estudei em muitas escolas. E uma vez, como eu fiz terapia uma época, a minha terapeuta falou pra mim que dizer adeus era uma coisa muito fácil pra mim. Então eu sabia dizer adeus muito fácil pras coisas, pras pessoas. E hoje, pra mim, isso já é mais difícil porque eu consegui criar esses laços mais profundos com as pessoas. Então eu já tô com uma vida mais estabilizada com o José, com vocês, com os meus amigos, todos os outros amigos, com uma parte da minha família, que não é inteira, com, sei lá, cachorro. Então eu tenho essa parte estabilizada, sabe? Tipo, de amizades, assim, que tá de relacionamentos fortalecidos. Só que antes eu não tinha, então eu sofria demais uma época e depois não. Então eu perdi muito amigo, assim. Pra mim sempre foi muito fácil Dizer tchau, né? me dizer tchau. Então eu não tinha muito trelelê pras pessoas. Eu tinha. A facilidade pra mim aliás, a facilidade não. O adeus pra mim era muito tranquilo. Era Uhum. muito natural, porque a minha mãe me preparou muito, né? Eu cresci, eu sou de uma família gigantesca, mas como eu morei em muitas cidades, eu morei em cidades onde a minha família não tava muito junto, assim. Minha família inteira era de São Paulo, a gente morou em cidades do interior e no Nordeste. No Nordeste, olha lá, em Aracaju e na Bahia, era eu e minha mãe só. E a minha mãe sempre falou assim, ó, quando eu morrer, você vai ficar sozinho, então é melhor você ir se preparando. Então eu me preparei pra ser uma pessoa sozinho. Então eu tinha que me bastar a maioria das vezes. Então eu aprendi a me bastar desde pequeno. Então eu criei essa casca mais dura desde muito cedo. Agora eu tô hoje eu me sinto uma pessoa. Hoje eu sou uma pessoa muito mais delicada e muito mais fraca, com a casca muito mais fina.
muito mais de vidro do que eu era quando eu era criança, parece, assim. Quando eu era criança eu aguentei muito mais merda que hoje em dia eu sinto que eu tô muito mais fraco pra essas coisas. E às vezes na amizade a gente tem que discutir relação, né, gente? Também, não é só com namorado e namorada que se Sim. discute relação, né? Nossa, sim. Tem momentos de amizade, porque acho que é pela falta disso que as amizades acabam de uma hora pra outra, né? Uhum. Porque às vezes a pessoa começa a ter Total. uma atitude que te incomoda e vice-versa. Ninguém conversa sobre pra tentar mudar, só fica nessa, ai, mas é o jeito dele, é o jeito dela. E assim, às vezes é uma atitude que dá pra ser mudada, ou às vezes especificamente nessa amizade. Porque se é uma amizade que vale a pena continuar, tem coisinhas que podem ser mudadas, tem coisas que podem ser abertas. As pessoas podem abrir mão de certas atitudes para manter uma amizade, né? Ou então, por exemplo, eu tenho vários amigos que chegou um momento que as nossas vibes não eram parecidas mais. Que eu queria algumas coisas na minha vida e eles queriam outras, sabe? Não dava mais pra ser amigo de fato, porque a gente não tinha mais assunto. Chega um momento, tem pessoas que às vezes acabam o assunto, porque cada um tomou um rumo diferente na vida e fala sobre coisas diferentes e quer saber de coisas diferentes. Acreditam em coisas diferentes. E acreditam né? em coisas diferentes. Por outro lado, também tem amizades tão fortes que elas resistem a tudo isso, né? Tem amigo que você não fala há um ano e quando vocês se encontram, parece que vocês nunca se separaram. Do mesma forma que tem amigos que vocês eram inseparáveis e depois de um ano sem se falar, vocês viram pessoas completamente desconhecidas e que gera até um desconforto quando você tá junto, sabe? Quando você vê uma pessoa que você não conhece. Sim. Eu ia falar justamente sobre isso, usando dois exemplos pessoais, assim. Eu tenho. Eu sou meio fora da curva nesse sentido, porque para a maioria das pessoas LGBTs a escola é muito ruim, né? Principalmente a fase ali do ensino médio, etc e tal. E meu ensino médio, minha escola, eu achei ótima, porque eu tive amigos muito legais na minha fase inteira, entendeu? E, enfim, a gente conseguia desenvolver várias coisas e a gente continuou amigo se falando em uma fase menos, mas de uns 6, 7 anos pra cá, muito, novamente com as pessoas da escola. Sendo que, mesmo assim, essas pessoas, apesar de serem pessoas que eu conheço há 20, quase 30 anos, algumas pessoas mais de 30 anos, porque, por exemplo, eu estudei com a prima minha, que eu conheço desde que ela nasceu e que eu nasci, então eu conheço ela bem bastante tempo. A gente sempre teve essa coisa muito próxima. Mas algumas pessoas começaram a ter outras coisas na vida, né? Outra vivência, outras questões foram colocadas. Então a gente naturalmente foi se afastando, né? Nos últimos anos, assim, a gente deixou de falar. Hoje eu só mantenho. Éramos um grupo de 6 pessoas, hoje somos um grupo de apenas 3, porque as outras 3 simplesmente se afastaram, né? Porque justamente assim, as pessoas mudam, gente. Eu acho que à medida que a gente vai crescendo, amadurecendo, vivendo outras coisas, a gente vai mudando os interesses e vai mudando um pouco as perspectivas das coisas, né? Você até guarda um certo carinho da história que você teve, ou daquela pessoa que aquela pessoa era aos 16, 17 anos, no meu caso, entendeu? Mas é impossível, 20 anos depois, como é o meu caso aqui, que a pessoa seja a mesma que ela era aos 17 anos. Até porque se ela for a mesma que ela era aos 17 anos, eu vou dizer, porra, tá precisando amadurecer, hein, meu querido, né? Em alguns casos precisa mesmo, tá? Mas é isso. E o que você tava falando sobre essa questão, tipo, a gente é muito amigo de uma pessoa, aí a gente do nada se afasta, um ano depois a gente encontra com essa pessoa e é como se nunca tivesse encontrado com ela, né? Isso acontece muito comigo, eu não sei se isso acontece com vocês, com pessoas que você trabalha junto. Porque você tá ali com a pessoa o tempo inteiro, trocando ideia, a melhor pessoa do mundo, sai de balada, vai um na casa do outro, etc e tal, bababá, bababá, você tem tudo a ver, etc. Aí você do nada sai daquele emprego, aí saiu do emprego, você fica, ué, cadê essa pessoa aqui? A pessoa some, entendeu?
Porque é como se você deixasse de ser interessante pra ela, porque você só era interessante pra ela, porque você tava do lado dela ali, e ela podia ter algum retorno direto com o trabalho, com a sua presença, né? E quando você some, assim, as pessoas simplesmente deixam de falar e etc e tal. Por isso que eu gosto muito de cultivar. Eu tenho amigos que eu fiz no trabalho, tenho amigos muito incríveis, etc e tal. Mas eu gosto de cultivar e conviver com histórias e pessoas também de fora da minha bolha do trabalho. Isso é muito importante e até saudável, entendeu? Porque aí você vai ter outros assuntos Total. pra lidar, né? Pra falar, né? Não vai ficar só falando sobre trabalho. Uma coisa que eu odeio de publicitário em São Paulo, e isso não é só publicitário, isso acontece em todos os lugares. Mas você sai com o povo da agência, por exemplo, aí você vai pra mesa do bar. Sim. Da meia hora que você tá no bar, o povo começa a falar de trabalho de novo. Entendeu? Exato. inferno. É barra pesada isso, né? Você tá querendo Eu desopilar gosto de quando é pra qualquer falar coisa. mal só. Exatamente, mas tipo, você ficar falando, pô, mas a criação, não sei o que, e aquele negócio, blá blá blá, e aquele Sim, briefing, etc e gente. tal. Gente, pelo amor de Deus, eu não tô aqui pra falar, não. Por isso que toda vez, já fui, claro, em reuniões desse tipo, etc e tal, mas reuniões e conversas e happy hours nesse sentido, mas tipo, me chamaram e é um negócio desse que só tem gente que trabalha no mesmo lugar e você vai lá pra conversar, nem vou, fica em casa, entendeu? É isso. Mas é legal isso que você falou de trabalho, porque assim, no trabalho são amigos que a gente não tem muita escolha, né? Nós temos que ser amigos dessas pessoas, tipo, falando em amizade superficial, para manter um ambiente agradável para trabalhar, né? Porque senão é um inferno em trabalhar. Já não é legal trabalhar, né? Imagina trabalhar com pessoas que você não gosta ou que não gostam de você. E aí meio que as pessoas, tipo, elas não escolhem os amigos, porque aí quem tá aqui eu preciso me relacionar bem com elas. E acho que por isso que acontece que sobram muito poucas pessoas quando você sai do emprego, né? Ou, tipo, fora do escritório. Porque, como você disse, são pessoas com vivências diferentes que às vezes não dariam certo, nunca seriam amigas se elas não trabalhassem juntas. Nossa, sim. Eu passei, gente, recentemente por uma situação que me levou até um caso pequeno de burnout, assim, tipo, foi bem bizarro, em função de uma colega de trabalho que tinha uma postura extremamente tóxica, assim, tipo, era uma coisa bem pesada, assim. Ela era do tipo de pessoa energia ruim, assim, sabe? Ela gostava de ser energia ruim e ela fazia de propósito. Então, esse tipo de amizade, né, você acaba confundindo muitas vezes como do tipo, a pessoa quer seu bem, a pessoa tá ali por você e tal, porque, né, ela tá ouvindo seu dia a dia, tá fazendo as coisas com você, pipipi, popopó. Mas, assim, às vezes rola de você se enganar também, sabe? De você acabar descobrindo que tem alguém querendo acabar com a sua vida, quase, sabe? Então é meio complicado, assim. Eu vou, nesse caso de amizade, eu vou pra dois extremos muito grandes, assim. Eu tenho problemas como esse que rolaram e foram pesados e me deixaram traumatizado, assim, com como o ser humano pode ser podre às vezes. E eu tenho casos de, tipo, sei lá, as minhas amizades todas, do tipo, todas. Assim, os meus melhores amigos da vida são todas pessoas com pelo menos, sei lá, de 15 a 20 anos que eu conheço, sabe? Tipo, eu tenho contato direto com todas elas até hoje, diário quase. Se não diário, pelo menos num período muito curto. Então, pra mim é muito, sei lá, é muito 880 assim. Eu vou dos dois extremos, assim. Eu acho que é engraçado porque vai um pouco do signo, assim, né? Do comportamento do signo de cada um. Vendo o Fih falar, vendo o José falar, vendo o Hilário falar, assim, é muito clássico de comportamentos de cada um, assim, é engraçado. Porque reflete muito como a gente se relaciona por amizades também. Que eu acho que também reflete direto com como a nossa dinâmica funciona, né? Tipo, como cada um complementa o outro, no sentido de trazer referências diferentes pra fazer com que tudo isso dê certo. Porque no fim das contas é isso que a amizade é, né? Tipo, esse lance do tempo que você falou, pra mim é um negócio que quando eu era mais novo, me pegava muito, assim. Eu sofri por muito tempo porque eu tive alguns primos que me zoavam muito, zoavam é uma palavra até muito leve, assim, tipo, me maltratavam muito, por N motivos, assim, desde bastardo, por causa do meu pai,
de viadinho, blá blá blá, até esse lance de você não tem amigo desde a infância, porque como eu sempre me mudei, eu não cultivei um amigo assim, tipo, da escola, sabe? Eu não cultivei aquele amigo do bairro, aquele amigo do, sei lá. Então eu não tenho aquele amigo que assim eu conheço há tipo 20 anos, eu não tenho aquele amigo que eu conheço há 15 anos. Eu tenho hoje amigos que eu tenho há 10 anos. São amigos que eu conheci, tipo, na faculdade. Só, quando eu era mais novo, antes de entrar na faculdade, isso me corroía muito. Porque, assim, eu queria muito ter esse laço com alguém, esse negócio, tipo, cara, eu conheço essa pessoa desde pequena. Eu conheço essa pessoa desde que. Eu tenho eu não tenho irmão, né? Eu não tenho irmão. Eu cresci com os meus primos, mas a minha ligação com os meus primos foi uma ligação até meio dolorosa, assim. Eu gosto muito da maioria dos meus primos, outros não, os bolsominions não. Mas da maioria dos meus primos eu gosto muito. Mas a gente acabou se desligando com o tempo e tal. E não é a mesma coisa de ter um amigo, um confidente, aquela pessoa que, tipo, você sai, que você vive loucuras, que você. Enfim. Que você tem muitas histórias pra contar legais, assim. E eu não tive isso. Eu tive isso com algumas pessoas separadas, mas que eu não tenho elas hoje em dia pra contar junto comigo. Então é muito. Isso sempre me corroeu quando eu era mais novo. Aí hoje eu tenho essas pessoas ao meu redor. Eu tenho, tipo. Eu aprendi a olhar a amizade e até eu falar eu te amo, a gostar demais das pessoas. Eu precisei fazer isso muito rápido. Tipo, eu comecei a querer gostar. A querer não. A gostar das pessoas muito rápido, admirar elas muito rápido. Tipo, eu não. Porque eu comecei a. Isso até é uma autoanálise que eu estou fazendo exatamente neste momento, gente. Vocês estão vendo um alvivaço aqui do Felipe Bortolotto. Um alvivaço de autoanálise, tá? Sessões de terapia. Atenção, não faça terapia sozinho. Minha mãe vai de novo me mandar mensagem. Por que o Felipe falou isso? Eu vou dar o telefone do Felipe pra ela conversar com ele sobre isso. Inclusive, eu queria abrir um parênteses aqui. Além da mãe do Hilário, muito Beijo. obrigado pelas mensagens que você mandou pelo Hilário. Um beijo pra você. Beijo. E a todas as poquezinhas que vieram conversar comigo, que mandaram apoio pra mim depois do meu local de fala, que não era o que eu tava esperando, porque eu tava num momento muito mal semana passada. Obrigado, tá, gente? Meu próximo local de fala eu espero que seja melhor. Mas voltando pro assunto, a minha autoanálise é o seguinte, tipo, eu precisei aprender a gostar das pessoas muito rápido, porque eu achei que elas iam embora, ou eu ia embora muito rápido também. Então, se eu quisesse criar algum laço com elas, se eu quisesse ter algum laço, alguma história, algum sentimento pra contar futuramente, eu precisaria desenvolver essa habilidade em mim, de alguma forma. Então, eu não tenho mais isso em mim de demorar pra criar confiança nas pessoas. Cara, eu conto tanta coisa tão pessoal pra gente que eu conheci antes de ontem. Assim, tipo, o José tá aqui balançando a cabeça de sim, porque assim, eu não tenho vergonha de contar absolutamente nada. Nada pra ninguém, assim. Eu sou. Mas a gente tem que ter, viu, amiga? Senão, olha. Não, eu sei. Mas eu acabei sendo assim, amigo, porque senão eu não teria com quem dividir meus problemas por muito tempo, sabe? Porque eu fiquei pulando muito de galho em galho na minha vida. E eu sempre fui muito sozinho. Eu passei muito tempo da minha vida só com a minha mãe. E a minha mãe não era uma pessoa com quem eu podia conversar. Eu não tive muito amigo por muito tempo, assim. Então, assim, eu precisava desenvolver laços emocionais com as pessoas. E a melhor forma de você mostrar que essa pessoa, de você mostrar pra essa pessoa que ela é digna de te ouvir, é você contando alguma coisa pra ela. Então, eu precisava contar essas coisas pras pessoas. E assim, tipo,
comecei a fazer isso. Eu comecei a sair contando histórias, assim, tipo, eu sou isso, sou aquilo. Então, tipo, um monte de gente hoje que eu não falo mais sabe coisas da minha vida, assim, a rodo, sabe tudo da minha vida, sabe? E eu sou muito, eu sou muito de bem com isso, porque a gente acaba fazendo as coisas por sobrevivência. Hoje não, sabe? Mas a maioria das minhas, dos meus melhores amigos hoje em dia foi assim que aconteceu, porque eu precisei cativar de alguma forma, sabe? Tipo, e algumas vezes deu certo, outras não, mas o baile seguiu, o baile tá aqui, vivo. Então, mas isso que o Fih falou, eu sinto muito como um marco de aqui a amizade começou. Sabe quando você tá conhecendo alguém e aí a pessoa fala, quando ela fala pra você a coisa mais banal do mundo que aconteceu com ela, é ali pra mim que eu sei que a amizade começou, que aquela pessoa está virando minha amiga. Quando ela do nada chega em você e fala: "Ai, sei lá, ontem eu comprei uma coisa, um lápis", sabe? Uhum. E é meio que uma quebra de gelo pra intimidade. Sim. Das pessoas começam a falar tudo que tá acontecendo na vida delas. Porque quando você tá só com um conhecido ou um colega, existe uma falta de assunto, né? Quando você é amigo, tudo é assunto. Tudo que acontece na sua vida é um assunto. Quando é um semi-conhecido, ou é alguém que você acabou de conhecer, você fica filtrando as coisas que você vai falar com aquela pessoa, um, por medo de julgamento, e dois, porque você não tem intimidade, você não quer se abrir com aquela pessoa. Então, com o tempo, esse gelo vai se quebrando, e essas coisinhas banais, esses assuntos banais, é o que vão transformando o que não, os desconhecidos em amigos, Sim. né? Mas sabe onde eu acho que tá a chave da intimidade? A chave do negócio assim, com essa pessoa, eu sou extremamente íntimo. Quando fala de cocô. Não. Ok. Não. Quando você tá. Quando você consegue ficar com essa pessoa sem assunto e não se sentir Em desconfortável. silêncio, sim. Meu Deus do céu, quando você tá em paz com alguém, no mesmo ambiente, você consegue estar sem assunto com essa pessoa e você não está se corroendo por dentro. Tipo assim, sei lá, sabe quando os meninos, quando a gente ia gravar e a gente tava em casa e aí a gente ficava quieto? Tipo, lembra, Uhum. meninos, quando Uhum. na época que a gente podia se A ver gente tinha vida. e aí a gente ficava só na sala e não, às vezes, tipo, porque a gente é íntimo. A gente não precisa conversar a todo momento, né? Tipo assim, a intimidade pra mim é isso, sabe? Porque assim, quando você encontra uma pessoa que você trabalha, você trabalha o dia inteiro com ela, o dia inteiro, e aí você tá no seu ônibus, naquele momento de escutar a sua música e ficar em silêncio. Aí você encontrou aquela pessoa no ônibus, e ela senta do seu lado. E o desconforto que é não falar com ela. Uhum. Tipo, ai, o tempo, né? Tá chovendo. Ai, a passagem tá cara. Ai, não sei o quê. Tipo, é muito desconforto. Aquele free talk, sabe? Tipo, mano, é muito chato. Agora, quando você tá com uma pessoa que você é íntima e você pode falar assim, cara, eu não quero conversar. Vamos só ficar quieto. Uhum. Aí, essa é a chave da intimidade, gente. É você ficar confortável no silêncio com a pessoa. Eu acho que também é aquele ponto quando a gente chega, sei lá, que você tá saindo com alguém também, né? E aí você, tipo, porque no começo você quer sair, quer ficar indo em vários lugares, etc e tal, até que chegou o ponto de tipo, ai, vamos só ficar em casa hoje? E aí você fica em casa e não rola um climão, e não rola um desconforto, é a mesma coisa, Sim, né, também. exatamente. É que chega no momento que você percebe que você não tem que provar mais nada pra aquela pessoa, Exatamente. né? E falando como uma pessoa ansiosa, esse desconforto é 1 milhão de vezes Uhum. maior. Exatamente. Gente, ó, eu vou falar uma coisa aqui que parece horrível, mas muitas vezes, eu finjo não conhecer as pessoas, ou, tipo, eu espero, quando eu encontro alguém na rua que é um semi-conhecido, eu
ou eu mudo de calçada, ou eu finjo que eu não, ou eu começo a mexer no celular, ou eu sento e espero a pessoa andar um pouco. É horroroso, mas é que assim, Mas eu muita não gente faz consigo isso. lidar com a situação de encontrar com aquela pessoa e falar um monte de conversa fiada que eu nem consigo pensar o quê, pra, tipo, ficar falando, ai, choveu, né? Gente, que preguiça. Sim, Ah, e sim. tinha uma comunidade no antigo Orkut que era Tenho Pânico de Semi-Conhecidos. É Que era isso. justamente isso aí, entendeu? É pânico. Eu Aham. Não, odeio. semi-conhecida é muito. É muito. É exatamente isso, é muito desconfortável. Tipo, o desconforto tá aí, sabe? Porque assim, tem momentos, tipo assim, numa festa, mano, você só precisa dançar. Você não tem que usar da sua habilidade, do seu intelecto, do seu vocabulário pra entreter essa Uhum. pessoa. Você só tem que cantar e tá feliz e gritar. Qualquer coisa vai entreter essa pessoa. Agora, tipo, num ônibus, se essa pessoa senta do seu lado, Sim. o que que a gente faz? O que que entretém uma pessoa? Tipo, sabe, Calor, né? calor, né? Você viu que vai chover amanhã? Ah, nossa, você viu aquela notícia no jornal ontem? Tipo, o quão desconfortável é isso? Só de ouvir isso, aposto que vocês aí em casa ficaram desconfortáveis também. Gente, e eu tenho. Vocês têm uma certa preguicinha de conhecer gente nova? Porque eu tenho um pouco. Não, Eu não eu não tenho, eu sei. tenho zero. Eu, É, Assim, eu eu te... tenho Às tanta. vezes sim, às vezes não. Eu acho que eu sou muito fechado num primeiro momento. Tanto é que muita gente que me conhece, assim, me conhece da internet. Aí viu meus posts na internet, viu eu falando meus stories, etc e tal. Aí vai me conhecer pessoalmente. Aí diz, nossa, mas você é tão tranquilo, tão calminho, você parece muito diferente pessoalmente. E aí depois que passam uns primeiros dias, uma primeira fase, aí eu começo a me abrir mais com as pessoas, aí volta ao normal, assim, vamos dizer, né? Mas, no geral, assim, eu tenho preguiça, na verdade, de socializar com gente que eu acho chata, entendeu? Aí eu fico naquela, meu, não vou, sabe? Não vou. Tava até falando isso com o Caco ontem em off, que, tipo, citando uns conhecidos em comum e tal, e aí disse, ah, se fulano me chamasse pra festa dele, eu não ia, porque, meu Deus do céu, você ia sozinho, Caco. E aí foi isso, entendeu? É, sim. porque eu tenho preguiça de determinada gente assim, mas de conhecer as pessoas, acho que não, até pela natureza do meu trabalho, né? Eu tenho que falar com tanta gente o tempo Ah, inteiro, sim, então, é. né? É que isso em mim eu acho que vem de um lugar de acomodação, porque os meus amigos me conhecem tão bem e já sabem todas as minhas manias, já sabem se eu sou chato em algumas coisas. E aí uma nova pessoa, ela tem que aprender tudo isso. E eu que tenho que ensinar, entendeu? Que horror. Aí é isso. Eu sinto às vezes Eu um. não tenho preguiça, eu acho, de conhecer gente nova. Eu sou uma pessoa. Eu me sinto uma pessoa social. Eu sou rabugento, na verdade. Acho que esse é o grande problema, assim. Eu sou rabugento e aí eu acho defeito. Eu acho muito defeito nas pessoas. Esse é o meu grande problema. Mas. Assim, de primeira, quando eu quero. Eu tenho um crush de amizade. Eu tenho isso, tipo assim. Ai, putz, eu queria muito ser amigo dessa pessoa. Essa pessoa, eu queria muito ser amigo dela. Ah, ela parece ser uma pessoa muito legal pra conversar. Ela parece ser uma pessoa muito legal pra, tipo. Ah, eu tenho essa coisa, assim, tipo, de querer sair com as pessoas, de querer, enfim. Mas eu não tenho preguiça de conhecer uma galera, não. Mas eu sou rabugento. Então, ao mesmo tempo, eu sei que em algum momento implicaria com alguma coisa. O que eu tenho grande problema é como eu enxergaria essa pessoa em posicionamentos políticos, sociais, e aí eu ficaria tipo, putz, falou isso. Putz, postou isso. Putz. Nossa, eu tenho um Ah, rolê. Eu tenho um rolê de amizade que é muito engraçado, assim, que, tipo, eu tenho meio alma de vereador, assim, né? Então, o meu ponto é, tipo, eu começo a trocar ideia e eu sou muito aberto, assim, tipo, muito normal. E as pessoas me leem positivamente, então isso é bom. Só que aí começa a vir, tipo, sei lá, gente da puta que pariu falar comigo, assim, conversas bem aleatórias. E eu engajo, de boa, assim, tipo, vamos aí, né? Tá falando comigo, eu vou responder. E eu respondo, tipo, qualquer assunto. Então eu não fico muito nesse de não acomodar.
Só que aí eu começo a ver que, tipo, tem muita gente que acha que me conhece, mas na verdade não me conhece. Só trocou uma boa ideia comigo, entendeu? E eu acho isso muito engraçado, porque às vezes é tipo, a pessoa tem uma puta consideração por você e tudo mais, e você pensa, tipo, pô, sei lá, a gente trocou umas ideias da hora, mas. Né, você tem a noção da minha cabeça, mas você não tem uma noção total de quem sou eu, ou do que é, sei lá, do que sou eu, né? Mas assim, eu acho muito legal a forma como as pessoas acabam se conectando comigo. Eu tenho muito apreço, assim, por, tipo, conhecer pessoas novas, porque eu acho que sempre tem aquela pessoa que te estimula de alguma forma que você fica meio, tipo, caralho, né? O que aconteceu aqui, sabe? Como é que isso veio parar aqui? E é uma coisa que mexe com você super positivamente. Mas sei lá, amizade pra mim eu acho uma coisa muito específica, assim, né? Quando eu me sinto vulnerável pra falar com a pessoa sobre qualquer aspecto, sobre qualquer ponto mesmo, eu acho que aí é um nível diferente de preocupação, sabe? Se eu me preocupo e vou querer saber de você, a minha postura vai ser completamente diferente do que, sei lá, uma amizade onde eu só troco ideia com você sobre algum assunto em comum, assim. E isso eu acho que são desenvolvimentos diferentes, assim. E tem muita gente que lê isso, na minha leitura, as pessoas leem isso de uma forma, às vezes, errada, assim, sabe? Acha que tem, tipo, uma amizade comigo, e não, ela tem bons papos, uma boa relação, e uma amizade de verdade é um nível mais profundo, assim, sabe? Tipo, com vocês e com outros amigos, assim, eu sinto que é um outro rolê, porque vocês já viram o meu melhor e o meu pior. E aí que eu considero realmente um amigo, sabe? Se você já viu meu melhor e meu pior, independente da situação, beleza, né? É aquele lance lá do. O Hilário fala essa frase do começo do POC, né? Do tipo, pra ser amigo é comer 1 quilo de sal. É um rolê assim. Sim, aham. Sim. Eu ia Pra mim é 100% isso. Vocês, fazendo uma pergunta então pra nós aqui. Então vocês acham normal a gente se afastar, amizades que vão e voltam? Por exemplo, hoje eu tô muito amigo dessa pessoa. Aí daqui a 6 meses não, a gente se dá uma afastada. Aí depois desse tempo a gente volta a ser melhores amigos de volta. Vocês acham que vocês vivem, tem exemplos disso no dia a Eu dia? tô vivendo isso agora. Com 2 amizades. E estranhamente as 2 amizades são do mesmo signo, Sagitário. Eu sou. Pra explicar melhor o porquê disso, meu namorado é sagitariano, minha diva preferida é sagitariana, minha professora de música é sagitariana, 4 melhores amigos meus são sagitarianos, e tinha mais alguma outra conexão com Sagitário, fora a minha lua, que é em Sagitário. Então, assim, eu não sei porque eu atraio muito esse signo. E eu tava rompido com 2 sagitarianos, que foram muito importantes na minha vida e são muito importantes na minha vida. E esses dois voltaram. Um eu sinto que tá voltando agora a ser o que era. Teve um período de dificuldade pra voltar a ser o que era. E outro eu sinto que tem tantas camadas aí que eu tô ainda esperando reconhecer isso. Mas assim, é muito louco pra mim isso. Eu tenho muito isso, assim, sabe? De tipo, eu não tenho problema de voltar atrás. E se eu voltar atrás e reconhecer que talvez uma coisa fosse melhor e que ela possa fazer parte da minha vida de novo, eu não tenho o menor problema em falar por que não e voltar ao que era, sabe? Eu acho que, a menos que seja um caso de ofensa muito pesada ou algo muito, 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 muito pesado que eu não consigo passar por cima, eu não volto atrás, sabe? Tipo, algo que vai me ferir de alguma forma, não tem volta. Mas pra todo o resto, tipo, dependendo do grau de ferimento, eu não vejo problema não em voltar e falar, ó, vamos partir daqui e seguir em frente, sabe? Pra mim, acho que é parte da vida, sabe? Eu não posso julgar o mundo com as lentes do olho que eu vejo hoje, necessariamente, porque hoje eu posso ter uma postura. Daqui, sei lá, 6 meses pode acontecer uma coisa devastadora que eu vou ter uma postura completamente diferente. Então, assim, sei lá, às vezes o meu julgamento pra isso, assim, quando se trata de, né, nunca mais, ele é muito mais aberto porque eu fico pensando, tipo, sabe, a mente é muito, muito volátil, né? Ela muda muito com o tempo. Tudo bem, sabe? Se eu sentir que não teve uma mudança, que não teve uma coisa positiva, aí sim, foda-se, corta e já era. Mas caso contrário, vamos que vamos, sabe? Eu acho que a minha resposta é meio isso também. Eu sou muito aberto pra perdoar e pra pedir perdão e pra reatar, sabe, esses laços, assim.
eu aprendi muito isso com as coisas que eu vivi com a minha família e com a minha mãe. Eu perdoei muita coisa da minha família e perdoei mesmo sem os pedidos de perdão deles, sabe? Eu acabei seguindo em frente sozinho, sem eles nem perceberem os próprios erros, então eu não tenho muito que... eu não precisei esperar eles pra seguir em frente, sabe? Então eu acabei querendo isso pra minha vida. Foi uma coisa que eu quis fazer por mim. Então, acho que eu levo essa máxima comigo, sabe? Se é uma coisa que me faz bem e que eu acho que pode me trazer felicidade, e se eu acho que pode... Se eu quero pra minha vida isso, se não for me ferir, se não for me fazer mal, se não for me machucar, eu sei o meu limite, eu sei as minhas... Onde estão as minhas feridas e tal. Então, eu acho que não faz sentido tipo, esconder essas coisas por ego, deixar essas coisas ficarem pra trás por ego, sabe? A gente perde muito tempo, às vezes, da nossa vida por causa de ego. Pela vontade de estar certo, pela vontade de estar acima da razão. Eu já quis muito ser essa pessoa que tá acima da razão. Eu briguei com muitos amigos da minha vida, muitas vezes. A maioria das vezes eu não me arrependi de ter lutado pelas coisas que eu acreditava, né? Mas hoje eu sinto muita saudade de muitos amigos que eu perdi, assim, que eu deixei pra trás. E não é que eu tava errado na época, eu sei que eles estavam errados, na verdade não que eles estavam errados, eu sei porque eu fiz isso, eu não voltaria atrás da minha decisão, mas talvez eu teria feito de outra forma. E aí acabou que não dá pra voltar hoje, sabe? Tipo, eu não sinto que haveria como voltar atrás com essas decisões. Mas, por exemplo, eu tenho um amigo que eu gostava muito, assim, que ele era meu melhor amigo numa época, que a gente tá se reaproximando, não se reaproximando pra ser melhores amigos de novo, mas a gente já tá batendo papo normalmente, assim, falando sobre diva pop, normal, pelo Instagram. E isso tá me fazendo bem, tá me deixando contente, não tá... Eu achei que seria uma coisa que nunca aconteceria, tá acontecendo naturalmente, não é uma coisa forçada, enfim, se tá me fazendo bem, é o que... a minha máxima daqui pra frente vai ser isso, sabe? Vai ser fazer coisas que... A gente já faz tanta coisa que a gente não gosta, que a gente não quer, que a gente não precisa pra viver, só que a gente tem que fazer, que eu não quero mais perder tempo com coisa que eu não quero, sabe? Então eu preciso seguir em frente com as coisas que me fazem bem. E é isso. Eu nunca vivenciei esse vai e volta de relacionamento, nem de namoro, nem de amizade. Mas acho super válido quando os motivos não são abusivos e tóxicos, né? Se a amizade terminou por um motivo tóxico, talvez voltar nunca resolva as coisas, né? Talvez vocês estejam ali numa dependência um do outro que não é saudável. Mas se foram coisas banais que na época te magoou, mas hoje em dia passou, não vejo o menor problema em reatar amizades e deixar de lado as coisas que a fizeram ela terminar, né? Tudo bem, sim. Tá aí, Coco Montrese e Alyssa Edwards são amigas de novo, então tudo pode voltar ao normal. Amei a referência! E esse disclaimer... Taylor Swift. Então...
E esse disclaimer vale super a pena, que a gente não tá endossando amizades tóxicas. Inclusive, temos Muito um pelo episódio contrário. sobre amizades tóxicas. Muito pelo contrário, né? Eu acho que você tem que dar adeus, sim, pra amizades que não te fazem bem. E se você quiser reatar amizades que te fizeram bem em uma época e que acabaram por motivos banais, reate, porque a gente não pode perder tempo com coisas que... Por banalidades. O recado é esse, na verdade. Eu acho que assim, a gente veio na Terra pra evoluir, sabe? A nossa missão enquanto ser humano é evoluir, é trazer conhecimento e de alguma forma absorver esse conhecimento e progredir pra ser uma pessoa melhor, né, de algum jeito. Então, assim, reconhecer erros e evoluir e querer reparar e querer de alguma forma consertar coisas que podem ser benéficas a partir daí, também é um exercício nosso enquanto pessoa. Sei lá, acho que é importante frisar esse lado também mais jornada espiritual, que é um rolê importante, sabe? Do tipo, o que a gente faz pra gente reverbera dentro do nosso universo pessoal, reverbera dentro das nossas vidas e de todo mundo que tá à nossa volta. Então, assim, quanto mais a gente tem energia boa rodando, melhor pra gente também, né? Então é importante. Gente, acabou então. Aqueles terminam o episódio. O melhor jeito de terminar o episódio é isso, acabou. Chega. Bom, a gente fez esse episódio pra falar que o POC de Cultura acabou porque essa amizade não está dando mais certo. A gente conversou, a gente se discutiu a odeia. relação. Essa amizade não existe mais. É um desband isso, gente. É um desband. Todos nós brigamos antes desse episódio. É um desband isso. A gente vai cantar Viva Forever. Daqui a 10 anos. Eles souberam ouvir os meus representantes de que eu estou saindo da banda. É isso aí. Mas alguém tem um recadinho final? Eu acho que amizade é aquele negócio assim, você pode passar anos e anos e anos longe da pessoa e você vai continuar sendo amiga dela e quando você se encontrar é como se nada tivesse acontecido e nenhum tempo tivesse passado. Isso é clichê pra caralho, falar isso, mas é a pura realidade, gente. Eu acho que eu tenho amigos que, tipo, eu passo anos e anos sem falar com eles direito, sem ver, e aí a gente se encontra, é uma festa, parece que a gente se viu semana passada, entendeu? Ontem. E, enfim, eu acho que é por aí, é nessa vibe. Então a gente não... E eu não sofro mais, já sofri bastante com deixar de falar com algumas pessoas, deixar de agradar algumas pessoas principalmente, porque tem gente que só é sua amiga se você agrada a ela 100%, né? Então, hoje em dia, não sofro mais por nada. Eu em primeiro lugar, assim... Claro, a gente tem que pensar no próximo, ajudar, etc e tal, mas assim, se a pessoa também não tá ali pra me fazer nada, me fazer crescer, me acrescentar em nada na minha vida, também não tô querendo ela não, entendeu? É isso. Exato. Hoje eu consigo olhar a amizade como uma parte saudável da minha vida, assim. Por muito tempo não foi, por muito tempo nem tinha, como eu já disse. Eu nem tinha esse lado da minha vida, eu nem tinha, né? Eu não tinha amizades, eu não tinha com quem contar. Eu pulava de galho em galho, como eu contei. E hoje eu consigo enxergar isso como parte essencial. Hoje eu não seria ninguém sem os meus amigos. Eu tenho vários amigos. Alguns são essenciais, assim, na minha vida. Eu tenho pessoas que, assim, se eu precisar agora, eles vão mover o mundo pra me fazer feliz, pra me salvar, assim. Então, eu consegui hoje ter noção de que eu sou uma pessoa válida pra amar, pra ser amada, pra ser valorizada por pessoas. Eu já tive meus momentos de amizades tóxicas, já tive meus momentos de não valorizar algumas amizades, já tive que passar por algumas coisas. E a amizade pra mim é isso, é saudável, é saúde.
eu tenho... A minha sanidade tá muito baseada nas relações que eu tenho hoje. Então, se eu tenho uma palavra pra definir é sanidade, assim, das minhas relações hoje. Todas as pessoas que eu quero ter na minha vida, sejam todos meus amigos, seja o José, seja, sei lá, qualquer pessoa que eu me relaciono por alguma coisa é por sanidade. Então, assim, se eu não falo com você, talvez seja... Não é... Pessoas que eu não respondo no WhatsApp que estão ouvindo essa mensagem. Não quer dizer que eu não gosto de vocês, não é isso. Mas eu tô falando de relacionamento. Se eu não estou me relacionando com você por algum... Sei lá, por alguma questão, é porque não estava sendo saudável pra mim. Vamos só exercitar essa maturidade de conversar com nossos amigos e amigas sobre coisas ruins da nossa amizade, que não estão dando certo, e tentar ou melhorar ou terminar, né? Porque infelizmente as coisas terminam, amizades também terminam, amizades também não dão certo, amizades às vezes têm prazo de validade, às vezes não, e a vida é isso aí, relacionamento entre duas pessoas é sempre assim. É isso, esse foi o tema da semana, galerinha. Avisa se vocês gostaram. Mandem os seus comentários sobre o tema pra gente ler nos próximos episódios. Vocês viram que a gente tá falando sobre pau do episódio, desde o episódio 90 até esse episódio, né? Então, mandem seus comentários sobre esse episódio no grupo, no e-mail, no Twitter, no Instagram, em todos os lugares que a gente pode ler a sua mensagem aqui sobre esse tema. E é isso, muito obrigado por ouvirem e compartilhem com seus amigos. Inclusive, adoraria que a gente tivesse um comentário das lésbicas sobre o episódio da Preta Caminhão, que foi um episódio maravilhoso. A gente quer ouvir mais de vocês, público feminino, saber um pouco do que vocês estão achando do POC, de várias opiniões. A gente lê algumas coisinhas no Twitter, mas a gente quer saber de vocês sobre esse episódio que envolve o universo feminino, sobre quais as opiniões, o que vocês querem falar, opiniões e quem vocês gostariam até de chamar pra somar junto com a gente nos próximos episódios. Isso. Agora então a gente tá de olho, viu? Próximo quadro, Que é o Cospe ou Engole. Começando o Cospe ou Engole da semana, vocês já sabem que são as notícias, coisas que aconteceram no mundo que a gente cospe ou engole. Então, meu primeiro cospe, né? Que não vou engolir isso, não. É o editorial da Folha comparando a Dilma com o Bolsonaro. Até quando, gente. né? Até quando a gente vai ter que conviver com esse tipo de coisa, sabe? Eu desacreditei. Eu desacreditei quando eu li. Nem dá. Não tem nem o que falar. Né? Não tem nem o que falar. primeiro, que uma mulher perfeita como a Dilma Rousseff, um cristal lapidado como aquela mulher que amo. Mas agora o engole é porque eu tô querendo engolir isso mesmo, tá? Pode vir mais, vai dando pra eu engolir mais coisa. Que é o Joe Biden, que é o candidato democrata nos Estados Unidos, que ele tá 10 pontos à frente do Trump. Nas eleições americanas, ele foi confirmado essa semana, né, como candidato democrata, e tô aqui cruzando meus dedos pra esse Trump sair, né, porque Trump caindo é o primeiro indício que a gente tem a queda de alguém aqui, né? Sim, derrama, Senhor, derrama. Derrama, vem! Pelo amor de Deus. Nossa Senhor, derrama, Senhor. Estamos precisando de notícias boas, é isso aí. Gente, eu só tenho engole hoje, porque Ai, eu que tô coisa positivo, tô espiritualizado. Gulosa. O meu primeiro engole é um aplicativo que foi lançado por alunas da UFMG de Belo Horizonte, que é um aplicativo chamado Mapid, e ele tem a função de identificar locais em que pessoas LGBTQIAP+, e também mulheres cis se sentem seguras ou não. Então, ele é colaborativo, as pessoas entram lá, falam se naquele ambiente é seguro ser mulher ou ser LGBTQIAP+, e para deixar todo mundo avisado das localizações.
É horrível a gente ter que fazer isso, mas infelizmente é uma ajuda também pra gente evitar violência e outras coisas traumáticas, né? E o meu outro engole é sobre a indicação do Luca Najar pro MTV Miau. Luca Najar está indicado na categoria Aposta MTV e dá pra você votar nele pelo Twitter, só postando a hashtag MTV Aposta Najar. É isso aí, Ou Luca então entra Najar no já... site. Entra no site, o site Ou é entrar no babado. site, exatamente. É Sim. mtvmiau.mtv.com.br, você entra lá, você consegue votar, tipo, centenas de vezes em 10 minutos. Sério. Yes. Essa semana eu fiz isso, então vale a pena. Luca Najar, que já participou do POC, nosso cristalzinho perfeito. Vamos lá, gente. O meu cospe dessa semana vamos lá. É um projeto de lei que prevê que vítimas de estupro assistam imagens de aborto para desistir de interromper gravidez. Tá? É isso mesmo que vocês leram, que um projeto quer que essas vítimas, essas mulheres que já passaram por um trauma, elas, antes de escolherem fazer um aborto, elas assistam imagens de um aborto para elas desistirem da interrupção de uma gravidez, tá? A gente teve o caso, né, da menina de 10 anos que foi estuprada por 4 anos seguidos pelo próprio tio e engravidou. E aquela cambada de gente foi na porta, todas... Que a Sarah Winter, aquela mulher horrenda, chamou a galera pra ir lá e deu o endereço da menina, enfim. Aquela história que, se você tava na internet nessa última semana, você sabe do que eu tô falando. Todo o bafafá aconteceu e, aparentemente, como a gente já sabe, como a gente já... anos da Terra, desde que o mundo é mundo... A gente já descobriu que os homens odeiam as mulheres. Então, mais um projeto dos homens querendo traumatizar mulheres que já passaram por um trauma, passarem por isso, né? Querendo colocar mais um passo traumático para dificultar um processo que já é lei, um negócio que já é lei, que é o aborto por um estupro. Enfim, gente, essa é uma pauta extremamente delicada. Existem pessoas, enfim, que são contra aborto, por religião, blá blá blá, enfim, mas já é direito de pessoas vítimas de estupro abortarem, e tirar isso, ou colocar, ou dificultar isso, e colocar mais um degrau para dificultar e para traumatizar uma pessoa, seja ela de qual idade for, principalmente de uma pessoa de 10 anos, né, uma criança de 10 anos, isso é de uma crueldade que, assim, enfim. Então eu vou cuspir isso. O meu engole dessa semana é que a Mariah Carey anunciou um novo álbum com gravações antigas e inéditas, chamado como é que fala? The Rarities? The Heritage. Eu não sei. As raridades. As raridades. Gente, eu tenho Heritage. A realidade. Heritage. Eu tenho Heritage, tá? Eu tenho Heritage. grandes problemas com R's e com H's em inglês. Mas são músicas raras, antigas da Mariah Carey, compiladas num álbum novo. Compiladas num álbum totalmente novo, que vai ter uma música dela com quem? Miss Lauryn Hill, né? Eu já achei que era a Anitta. Que ela falou que era o quê? Ela falou que era era uma parceria, mas ela basicamente fez um sampler bem do safado, que é maravilhoso. Gente, a Mariah... Mas, né? A Mariah é perfeita. A A Mariah é perfeita. Eu amo ela. Perfeita. Muito, muito. Ela O é nome muito da foda. música que é single, né? Que se chama Save the Day. E, enfim, ansiosíssima. E os Lambs ansiosos também após Kitty, do Yai Gay e do Estamos Bem. Também está ansiosíssimo.
E é isso, gente. Uma notícia boa aí pros fãs de música dos anos 90, pras gay, lembre. Lembre, parece que tô falando lambe errado, né? Mas é isso, esse é meu engole dessa semana. E você, Caco? E Lamb não é Love Angel Music Baby, tá, gente? Não, por favor, não confundir. Bom, a minha começa com uma notícia que chega a ser ridícula, de tão, sei lá, bizarra, de todos os aspectos, né? Bom, a gente tá hoje com 113 mil mortes no país, né? Em decorrência da Covid. E o presidente Jair Bolsonaro promoveu um evento chamado Brasil Vencendo a Covid. Aonde? Aonde? Nossa, gente. 113 mil mortes, esse filho da puta tá fazendo um programa, né, de evento pra falar sobre vencimento da Covid. Sabe, tipo, a avó da mulher dele acabou de morrer e esse corno tá fazendo um evento sobre vencer a Covid, sabe? Pelo amor de Deus. Eu tenho vontade de ralar a cara dele na brita toda vez que eu vejo notícia como essa, porque assim, não é possível, Eu tenho a sabe? sensação de que a gente vive uma eterna sketch do Zorra Total. Com esse cara no poder, porque parece que é um roteirista do Zorra Total dos anos 2006, que tá assim, mano, mas e se a gente fizesse isso? Não ia ser muito irônico? E aí, né, os resultados estão aí. É difícil de engolir essa daí. Com perdão do trocadilho, né? Aproveitando essa ponte maravilhosa. E pra falar de coisa boa, a DC fez um evento recentemente, acho que foi ontem, inclusive, falando dos próximos lançamentos, falou do Esquadrão Suicida, que vai ter o 2 com novos personagens e que vai ser ótimo, mas o tão aguardado momento aconteceu, né? Tanto se falava da presença do Batman de Robert Pattinson e finalmente agora temos o quê? O trailer desse filme na presença de Robert Pattinson. Ele aparece na versão mais emo possível, com aquele cabelo quase numa franja ali, super sutil, um lápis do olho assim, bafo, assim, digno de blogueirinha mesmo. E pelo visto ele vai estar incrível nesse próximo Batman. Ele tem toda uma estética dark, todo meio avermelhado, meio escuro. Eu, como uma boa emo gótica, achei sensacional. E o mais legal também que eu vi disso é que vai ter uma música do Kurt Cobain na trilha sonora. Ou seja, a gente vai ter algo inédito do Kurt Cobain rolando. Pra quem é fã de Nirvana e sente a saudade, né, da voz do Kurt nas coisas, vai ter esse gostinho aí no trailer e provavelmente no filme também alguma cena relacionada a isso. Então, o meu engole é pra todos os nerds chatos que acham que o Robert Pattinson não vai fazer Nossa, um bom trabalho. sim! Essa é a melhor parte de ter o Robert Pattinson de Batman. É ver os nerds chato. Aqueles nerds que falam assim, mas o Robert Pattinson que fez Crepúsculo. Sim, rasga o cu, nerd chato. O Robert Pattinson vai fazer o Batman. E vai fazer muito bom. Eu amei que ele tá aparecendo. Parece que ele acabou de sair de um clipe do My Chemical Romance. Sim, tipo, 200% essa estética, assim. Aliás, o personagem principal do clipe de The Black Parade do do My Chemical Romance parece uma versão limpinha do Robert Pattinson agora, quando ele tá. É mais ou menos Sim, igual. uma versão cheirosa. Sim. É isso, esses foram os nossos cospes e os nossos engoles. Tá certo falar assim? Esses são os plurais? Acho que sim, plurais. Né? Acho que eu nunca falei engole no plural. Nossos cospingoles. É porque não existe, né? Não existe engole no plural, né? Engoles. Os nossos cospe engole no plural. Nossos cósperes e engóleres. Engóleres. E agora a gente vai pro local de fala. E quem temos hoje no local de fala, gente? Eu vou falar de uma coisa super especial pra mim, então vem comigo. Poquezinhas, poquezonas, poquezeiras, poquezemos e todo o poqueverso. Eu tô tomando esse espacinho aqui do local de fala dessa semana
super não planejado, embora pareça, mas é isso que a gente adora fazer vocês pensarem, pra falar um pouquinho sobre meu documentário, né? Eu lancei documentário, pra quem não sabe. Eu lancei um documentário recente. Eu falei no episódio da Bielo, quando a Bielo participou aqui do POC, eu falei que ia lançar o documentário. Demorou um pouquinho, demorou. Mas finalmente veio a mundo o documentário. E eu queria, de alguma forma, convidar vocês a assistirem esse documentário. E o porquê que eu quero falar isso? A ideia do documentário surgiu em função de toda aquela polêmica que a gente estava vendo de pessoas pretas não serem chamadas para fazer parte da representação do universo LGBTQIAP+. E isso é uma coisa que me incomoda, visto que a gente está sempre vendo as mesmas caras, falando de orgulho, sempre penetrando os mesmos espaços e de alguma forma acabam por criar, né, suas bolhas, né? E a pluralidade do que a gente tem de pessoas LGBTQIAP+, pretas é muito grande para a gente se centrar em dois nomes em função de uma bolha mercadológica que faz a gente ser sempre representado pelas mesmas pessoas. E através disso eu fiquei muito incomodado, né, com essa questão do tipo, pô, mas representação, representação do quê, como, por quê? E me veio a ideia de, tá, né? Antes de eu só reclamar e de eu me botar numa posição da pessoa que vai falar mal e vai criticar tudo isso, o que que eu tenho pra falar sobre essa comunidade que difere de tudo que as outras pessoas estão falando, né? Do que eu quero, como eu quero me comunicar de alguma forma. E surgiu a ideia do documentário. Ele veio na intenção de capturar um pouco da essência do que eu vejo das pessoas pretas LGBTQIAP+, a meu redor. De alguma forma, né, eu trouxe pessoas que são muito próximas de mim, né, porque de alguma forma era mais fácil traduzir essas histórias, mas mais pela pluralidade também de pessoas, né. Para quem não viu, eu trouxe a Dudes, que fez parte de um dos nossos episódios algum tempo atrás, e a Dudes falando sobre as verdades dela e falando sobre ser alguém assexual. E eu acho que é muito importante, né, vindo da voz de uma mulher, essa narrativa e estar presente dentro do documentário. Assim como foi a Erika Hilton, que pra quem também lembra, ela fez parte do nosso episódio de Dia da Mulher, lá no comecinho do POC, que a Erika é uma das pessoas que mais me contagia, assim, sabe? Do posicionamento dela, das ações dela, da maneira como ela se porta e vê o mundo e o que ela tem buscado na política, é uma das pessoas que mais me contagia e ela é uma das pessoas mais inspiradoras que eu conheço. E, né, trazer essa voz dela pro documentário foi justamente a tentativa de unir, né, um pouco mais a nossa comunidade, trazendo a voz e a sabedoria através de uma voz tão forte. E aí, obviamente, trouxe Bielo para falar bastante, né? Bielo falando verdades ali maravilhosas e, como sempre, abrilhantando por onde passa. E claro que tem todo o resto do elenco que talvez não sejam conhecidos de vocês da internet, mas de alguma forma são pessoas que significam muito pra mim. A Gabs Barreira também, que participou do POC, também estava no documentário, bem lembrado. E eu tô muito feliz de estar trazendo isso pra vocês, porque de alguma forma é uma carta de amor, sabe? Sobre o que é ser preto, LGBTQIAP+, no Brasil e no mundo, e sobre como se vê no meio de tudo isso. Eu não tive essa representação e essa representatividade quando eu era pequeno. Eu basicamente descobri o que é ser um gay preto sozinho. E toda essa minha trajetória, entendendo o que isso significa pra mim, tem sido um processo, né, de construção. E nada mais justo do que eu conseguir, né, dividir isso com outras pessoas. E eu espero de coração, assim, que outros jovens pretos vejam isso. Que entendam sobre possibilidade, entendam sobre referência, entendam sobre legado e principalmente entendam sobre vontades de uma forma completamente diferente, sem esse sistema doido querendo acabar com as nossas vidas, né, da forma como acaba, quando são LGBTs e quando são pretos em sociedade.
E é isso, gente. Eu queria convidar vocês a entrar um pouco dentro dessas histórias, entender um pouco dessas narrativas, procurar o meu documentário. Ele tá no meu canal e ele vai estar lá disponível pra vocês. Então, quem quiser procurar, é só jogar lá. Vamos falar Caco no search do YouTube. A partir dali vai ter a minha foto, ruivo belíssimo. Então não tem como errar. E a partir dali você chega direto no documentário. Então, assim, eu convido vocês a fazer essa imersão nessas histórias, entender um pouco mais do que o LGBTQIAP+ preto é capaz, e principalmente ajudar a expandir um pouco essa narrativa. A gente tá num contexto onde as narrativas brancas continuam em monopólio e a gente precisa, de alguma forma, mudar isso. Então, por favor, vocês são meus convidados. É isso. Obrigado, gente. Gente, voltamos do local de fala com Caco, que não é o sapo, né? Então é isso, essa piada Não, ruim. nem Antibes, nem o Barcelos, nem o É Ciotler. isso, Tem mais algum outro Caco famoso? Eu não conheço outros Cacos é famosos. isso. E a gente vai pra dica. Em breve eu espero absorver todos A eles. gente, a gente vai pra dica das POCs. Eu vou começar a dica das POCs essa semana. Vou indicar duas coisas. É uma por pessoa, né? Então vou indicar uma só. O que eu vou indicar mesmo é o livro de memórias da Xuxa, que está em pré-venda, tá? Começou a pré-venda do livro de memórias da Xuxa, com fotos inéditas e histórias do Arco da Velha. Nem leu ainda já tá indicando. Isso que é fã. Eu E gosto aí eu assim. tô aqui indicando mesmo, porque eu quero ler. E eu espero que Maria da Graça tenha colocado Marlene Matos nesse livro, né? Porque, enfim, não existe Maria da Graça sem colocar uma história de Marlene Matos. Espero que esteja, né, Xuxa? É isso aí. Eu sei que a Xuxa um dia vai vir aqui, né? Que a gente tá aí nessa negociação, já soltou esse spoiler mesmo. Você que Então, leu a Vejinha, um beijo. Mas é isso aí, tá? Essa É minha verdade, dica. a gente nem falou da Veja, né, É gente? verdade, gente. É A verdade. gente nem falou da Veja, né? Que humildes a gente é muito humilde. É que tá É muito verdade. comum isso acontecer já, Tá né? muito Então, comum. passa batido. Ai, ai, ai. Sou eu. A gente tá aguardando o momento do Casavogue. É, Bom, eu vou dar minha dica das POCs, agora que a gente já falou da Vejinha. Eu tenho duas dicas, na verdade. Uma delas é bem comum, na verdade, eu nunca indiquei nada parecido. Eu tô muito viciado num jogo de videogame chamado Fall Guys. Na verdade, acho que Gamer. gamer. Muito Fall Gay. gamer. Fall Gays. É um joguinho muito divertido, tem me ajudado muito. É um joguinho muito divertido, assim, ele tem me ajudado muito a distrair a cabeça. Apesar de ser, assim, muito frustrante, porque nunca ganho, eu odeio todas as fases, eu fico com raiva, eu não sei jogar, eu tenho vontade de tacar o controle na parede, mas tem me distraído. Então, é isso. Mas, apesar de tudo isso, tem sido uma diversãozinha gostosa pra mim. Eu acho que, nesse momento, a gente tem que encontrar essas distrações, né? Quando eu comprei o videogame no começo da quarentena, eu fui todo iludido achando que eu ia usar super o videogame. E aí, nos 2 primeiros meses, usei. Depois, acabei largando. Quem joga mais é o José. Só que aí, esse jogo foi lançado, eu vi que a galera tava jogando, eu achei bonitinho o desenho. Falei, vou baixar. Baixei, gostei e tô jogando bastante, tem me feito bem. Consigo colocar o Spotify junto pra ouvir. Tô conseguindo colocar alguns álbuns em dia, ouvir álbuns antigos. O meu Last FM agradece, porque tem subido o gráfico de músicas que eu tenho ouvido por semana, escutado por semana. Então, tem feito bem pra mim, eu tô conseguindo me distrair. E eu queria indicar essa semana o EP do Troye Sivan, que saiu, o In a Dream. O Troy é uma POCzinha bem, bem interessantezinha, que eu tenho gostado bastante cada vez mais dos trabalhos que ele solta, assim.
Ele começou bem fraquinho, assim, tal, com umas musiquinhas bem normais, bem dentro do pop. E agora ele tem feito coisas mais interessantes, assim. Esse EP tá com uma sonoridade bem mais madura, assim. Eu sei que falar madura bem Coisa de tia. e bem genérico, né? Porque todo mundo que vai fazer crítica de algum álbum de algum artista fala maduro. Mas realmente é uma coisa é uma coisa que parece mesmo, que ele tá mais maduro do início da carreira pra agora, porque ele tem andado muito com uma galera mais velha e tem feito coisas com a Charli XCX, que tem um som bem diferente da carreira dele, do começo da carreira dele, então tá bem legal, assim, eu gostei bastante principalmente de uma música chamada Stud, S-T-U-D, e de uma música que já foi lançada no começo da quarentena, Take Yourself Home. Então é isso. Essas são minhas diquinhas da POC. Posso ir? Pode. Minha dica é outro podcast que não é LGBT, mas ele é feito por pessoas LGBTs, que é um podcast que eu descobri a semana passada. Ele ainda é um podcast pequenininho, mas é sobre terror e filmes de terror. Achei muito legal. Queria, inclusive, ter aqueles. Mas chama Esqueletos no Armário, escutem. Eles falam sempre sobre filmes de terror, antigos, e diretores, e histórias. Pra quem gosta de terror, é bem legal. Bom, a minha, eu tentei chegar numa muito boa, mas eu acho que vai ser essa, porque eu já tô viciado do mesmo jeito e vale a pena indicar, que é a segunda temporada de Glow, que é aquele desafio de maquiagem que é super focado em editorial, revista, performance e tudo mais. Tem uma coisa super legal disso, mas agora sai a segunda temporada e tá super divertido, assim, legal, como sempre. Como a gente se juntou pra falar só de uma dica, eu vou ser obrigado a falar só essa. Ai, eu Mas dei eu queria 2 falar dicas, mais. desculpa, gente. Eu vou me ater ao briefing dessa semana, então eu vou falar só uma. Bom, gente, eu faltei na semana passada, então eu tô contando por 2, tá? Olha o privilégio branco. Não, eu faltei semana passada. Mas não teve dica semana passada. Não teve, Porque né? é do convidado, não tem. Você fica sem dica na próxima. Vamos falar todas e você Ai, fica que sem. ódio! Vai ter que Ai, pular a que vez. saco! Agora vamos pro nosso Super Pocket VAR, que é Dica- a a dica super dos dica das 4. Isso. Quem vai, fala? José. Eu falo? Conte lá, Isso. Tá bom, José. o nosso Super Dica das POCs. Não, eu já mudei todo o nome, o nosso Super Pocket VAR, que é a nossa mega dica, enfim. Você entendeu. É uma plataforma que, na verdade, é um movimento chamado All Out, que é um movimento global em defesa dos direitos LGBTQIAP+, e eles estão engatinhando aqui no Brasil, começando. Eles estão com um movimento muito incrível que é recrutar profissionais da saúde, psicólogos e psiquiatras, para gerar uma lista de pessoas para ajudar pessoas LGBTQIAP+, que precisam de acolhimento e que precisam de atendimento psicológico. Então, eles ainda estão em fase de recrutamento. Se você é um profissional ou conhece alguém, se inscreve, entra lá no site, allout, allout.org, e pesquisa lá que dá para você saber tudo, como se candidatar para ser essa pessoa para ajudar. E se eu não me engano também, acho que eles têm uma plataforma para quem precisa de ajuda já se inscrever para entrar nos próximos movimentos de auxílio, tanto psicológico quanto de acolhida. Tá bom? E é isso, galera. Chegamos ao gente, fim. Chegamos ao fim. Obrigado por mais uma semana aqui com a gente. Você que tá sempre aqui com o POC de Cultura, que manda mensagem, manda e-mail, segue nas redes sociais, tá lá no POCverso, enfim, vocês são tudo. Um beijo e até tudo. semana que vem.
Até beijo, semana que vem, gente. Poczeiras. Obrigado. Até semana que vem. Tchau. Beijo.